Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina espiritual do estudo da Bíblia. Já vimos algumas disciplinas até agora e hoje nós vamos olhar sobre o nosso estudo da Bíblia. Outras duas categorias sobre as quais a gente poderia falar. Uma é a memorização, que é uma subcategoria do estudo bíblico. A memorização é uma ótima disciplina espiritual e eu encorajo você, enquanto você está estudando a Bíblia, e ouvindo alguns desses vídeos, que você tire algum tempo para memorizar as escrituras. Quanto mais você fizer isso, mais isso ajudará na sua vida. E outra subcategoria seria fazer anotações. Isso pode ir junto com a meditação, com a oração, mas eu coloco essa subcategoria aqui porque eu acho que é uma das coisas que eu faço quando eu estudo a minha Bíblia. Eu gosto de anotar alguns dos pensamentos que eu aprendi no meu estudo da Bíblia. Então, fazer anotações associa bem a essa disciplina espiritual do estudo bíblico. Anotações nos ajudam a manter o foco no que a gente está aprendendo, algumas coisas que a gente precisa mudar em nossa vida. É uma ótima disciplina espiritual. Além disso, quando você pensa na Bíblia e olha, por exemplo, para Lamentações, de certo modo, isso são as anotações de Jeremias e alguns dos salmos podem ser considerados anotações também dos salmistas. Então ela se aplica, ela se associa bem a essa outra do estudo bíblico. Eu vou começar aqui citando um autor que eu já citei antes, mas ele era um homem místico francês e um autor espiritual, e ele fala o seguinte: com grande curiosidade, nós analisamos os pensamentos dos homens, mas a gente negligencia os pensamentos de Deus. Uma palavra da boa notícia do Evangelho é mais preciosa do que todos os outros livros do mundo colocados juntos. Ela é a fonte de toda a verdade. A gente deveria ouvir com muita adoração, alegria, fé as palavras de Jesus Cristo no Evangelho. De agora em diante, vamos dizer para Jesus, como Pedro disse: para quem nós iremos? Você tem as palavras da vida eterna. Nós acreditamos nisso, que uma palavra da boa notícia do Evangelho é mais preciosa do que todos os outros livros do mundo colocados juntos. Se a gente acreditar nisso, então, o nosso estudo da Bíblia vai ser algo que a gente vai abraçar e que a gente vai passar bastante tempo fazendo. Falando sobre o estudo da Bíblia, a gente precisa se dar conta de que a razão pela qual a gente lê a Bíblia não é só para ganhar conhecimento, mas é para alimentar nosso espírito, para alimentar nosso coração. E eu vou falar mais sobre isso depois. Jesus, ao estudar a Bíblia, quando que a gente vê Jesus estudando a sua Bíblia? Bem, lendo os evangelhos, um dos pontos onde a gente vê nos evangelhos é que Jesus conhecia a palavra. De uma certa maneira, ele, em todos os seus ensinos, ele estava trazendo do Velho Testamento a Bíblia hebraica para a sua nova comunidade. Ele estava trazendo do Velho Testamento a palavra de Deus para a sua nova comunidade. O Evangelho de João também, capítulo 1, fala que no começo era a palavra, que a palavra era Deus. Versículo 14, a palavra se tornou carne entre nós, viveu entre nós. Então, Jesus era a palavra de Deus, encarnada. Então é difícil separar Jesus da palavra de Deus. Eles estavam ligados em um só. E você vê isso na vida de Jesus. Na verdade, o fato dele estar citando a Bíblia o tempo todo, vez após vez após vez, ele consegue conversar com os sacerdotes, com os mestres da lei, no templo. Quando eles estavam lá discutindo a lei, quando ele tinha 12 anos apenas, porque esse era quem ele era. Ele era a palavra de Deus, ele tinha a palavra em seu coração. Quando ele enfrentou Satanás no momento de tentação no deserto, ele enfrenta Satanás a cada vez citando escrituras. Houve outro momento em que os fariseus disseram para ele. Jesus disse para os fariseus: vocês não conhecem o poder das Escrituras. Jesus era um só, ele estava intrinsecamente ligado com a palavra de Deus. Um grande exemplo que eu gosto de olhar quando eu penso sobre Jesus, como ele se relaciona à palavra de Deus, à Bíblia, está em Lucas capítulo 4, do 16 até o 31. Eu quero encorajar você a ler isso. Isso está no começo do ministério de Jesus, quando ele começa o ministério dele. Ele volta para Galiléia pelo poder do Espírito. Isso está lá em Lucas 4, versículo 14.
E notícias sobre ele se espalharam. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Claro, uma das coisas que ele estava ensinando sobre o reino de Deus. E ele continuava ligando isso a referências da Bíblia hebraica, o Velho Testamento. E ele e ele estava completamente, intrinsecamente ligado às Escrituras, era quem ele era. No versículo 16 diz que ele foi a Nazaré, que, claro, era a cidade onde ele foi criado, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Jesus veio de um vilarejo de Nazaré, uma cidade de interior. Alguns acreditam que só existiam umas 10 famílias nesse vilarejo, umas 100 pessoas. E quando ele chegou à sinagoga naquele dia, como era o costume, as pessoas pediam para alguém que estivesse voltando para o seu vilarejo para ler o texto daquele dia. E eles tipicamente davam um pergaminho para a pessoa ler. E aí era a escolha da pessoa o que ele leria daquele pergaminho. Bem, Jesus ele conhecia as escrituras do começo ao fim, então quando o pergaminho foi dado a ele, ele se levantou para ler, que era o costume, para mostrar a reverência pela palavra de Deus. Mas em Isaías, ele escolheu esse trecho de Isaías do capítulo 61 e ele leu aqui os versículos 1 e 2. E a gente vê isso aqui nos versículos 17 do capítulo 4 de Lucas. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Então Jesus ele conhecia as escrituras, ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia o que ele queria ler da palavra de Deus. Ele e a palavra eram um só, eles eram intrinsecamente ligados. Então, quando a gente está falando sobre o estudo da Bíblia, a gente de fato não vê momentos onde Jesus está sentado estudando a Bíblia, hora atrás de hora. Jesus simplesmente era a Bíblia, era quem ele era. E não seria incrível se alguém pudesse dizer o mesmo sobre nós, que nós somos Bíblias vivas? Era o que pessoas podiam falar sobre Jesus. Então ele se levanta aqui para ler e ele fala: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele para aqui. Então Isaías 61, versículos 1 e 2, mas ele para. E obviamente a gente sabe que ele vai continuar dizendo que essa escritura foi cumprida. Mas observe o fato de que Jesus está lendo desse trecho em Isaías, mas ele parece ter editado uma parte do trecho de Isaías, porque em Isaías 61, do 1 até o 7, se você lê-la do jeito que está escrito lá, você vai ver que ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. E aqui é o momento onde ele para. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estavam lá em Nazaré, muitas delas sabiam o que viria depois no texto de Isaías, e Jesus sabia também. Mas ele para aqui. Meu ponto é que ele conhecia a Bíblia de trás para frente. Quando a gente fala sobre o estudo da Bíblia, Jesus simplesmente conhecia as Escrituras e ele sabia onde ele estava parando nesse trecho. A próxima parte aqui de Isaías 61:2 diz: E o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Jesus parou imediatamente antes daquilo que muitas pessoas na Galileia, muitos judeus, queriam, que na verdade era vingança. Jesus parou antes desse trecho. Os judeus daquela região, muitos deles queriam vingança da parte de Deus. Mas em vez disso, ele declara o dia da graça de Deus e ele para nesse momento. É impressionante pensar que Jesus pararia ali naquele momento, o que mostra que ele conhecia as Escrituras muito bem. Ele e a Bíblia eram um só. E ele fez essa seleção por si próprio. Um autor diz o seguinte sobre Jesus:
Então, o pergaminho estava em hebraico, então Jesus ele vai lendo aqui o texto de Isaías e ele para no momento onde ele quer parar. E aí ele continua depois dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui nesse momento. E a gente vê aqui que Jesus conhecia a Bíblia. E já que Jesus conhecia a Bíblia, então, como o seu povo, nós sabemos que nós também precisamos conhecer a Bíblia. Sobre esse assunto do estudo da Bíblia, eu adoro um outro versículo em Deuteronômio 32, do 44 ao 47. Diz o seguinte: Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras desta canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: Guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse, do outro lado do Jordão. Essas palavras não são inúteis, elas são uma vida, a sua vida. A gente precisa ter essa atitude com a Bíblia. Uma das coisas que eu queria apresentar para nós é esse conceito de ler a Bíblia como se fosse uma leitura espiritual bíblica. Nas escolas, onde a maioria de nós crescemos, frequentemente a gente é ensinado a ler por causa de conhecimento. A gente está procurando pelo trama da história, os personagens. A gente lê na escola para passar as provas, passar nas provas. Essa é a razão principal pela qual a gente lê na escola, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa abordá-la de forma diferente. Não só obter o conhecimento da Bíblia, embora isso seja bom, mas a gente também precisa deixar que a Bíblia molde nossos corações e nos perguntar no final do nosso estudo bíblico: o que eu vou fazer na minha vida? Por causa desse estudo da Bíblia, o que eu vou mudar na minha vida? Por causa desse estudo da Bíblia. E isso é importante, e eu quero encorajar você, à medida em que você está estudando essas aulas sobre disciplinas espirituais, eu encorajo você a tirar tempo para olhar no seu estudo da Bíblia e se perguntar o que eu vou mudar por causa desse estudo da Bíblia. E não simplesmente aprender o conhecimento, os personagens e as tramas e o que está acontecendo aqui nas histórias. Quando foi escrito e para quem foi escrito, todas essas coisas são importantes, especialmente no que diz respeito à exegese. Todas essas perguntas são extremamente importantes. Mas qual é o ponto de fazer uma exegese profunda e boa exegese, pegar todo o contexto histórico e os verbos, definir as palavras e fazer todo esse trabalho? Mas qual é o bem que tudo isso faz se isso não muda a nossa vida? Se no final a gente não se perguntar o que eu vou mudar, o que eu vou fazer, quem eu vou ser por causa do meu estudo bíblico hoje? Eu quero encorajar você, à medida em que você entra na palavra, que você leve ela profundamente na sua vida. Leia e estude-a para que isso mude a sua vida. Tenha uma leitura espiritual da Bíblia, e não só uma leitura acadêmica da Bíblia, mas uma leitura bíblica que realmente alimenta seu espírito lá no íntimo. Eu espero que você tenha um ótimo resto de semana e eu espero que você tire um pouco de tempo no resto da sua semana e a leia para que ela fale com você. Por nenhuma outra razão, a não ser pelo fato de que você quer ouvir a voz de Deus no seu ouvido. E à medida em que você está lendo, pense consigo mesmo, como Samuel disse para Eli, quando Samuel foi para ele perguntar de quem é essa voz que eu estou ouvindo, e Eli se dá conta de que é a voz de Deus, e ele fala para Samuel, e Samuel fala para Deus, fale, porque o seu servo está ouvindo. Isso é o que nós deveríamos fazer cada vez que a gente abre a palavra de Deus, dizer para Deus, fale, o seu servo está ouvindo.